Eu sei que você sentiu minha falta. Você não encontra na internet outro conteúdo como esse aqui, didático, claro, realista e extremamente atual, falando de emendas parlamentares. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Eu me chamo David Pereira, sou do Podemos, Fundação Juntos Podemos, sou servidor da Câmara dos Deputados, advogado, estou aqui para falar das emendas parlamentares. Estamos no nosso segundo? Não. Terceiro encontro. Já tivemos 2 aulinhas maravilhosas. É só você ir lá na nossa página no YouTube da Fundação Podemos e buscar as aulas anteriores. Nas 2 aulas passadas eu falei de emendas parlamentares, como elas surgiram, falei o que são, como é que é aplicado o dinheiro, como é que o parlamento brasileiro transformou o orçamento com o passar dos anos. Acho interessante você ir lá dar uma olhada. E aí comecei a adentrar no cálculo, como é feito o cálculo das emendas parlamentares. Eu falei para vocês na aula passada que o cálculo das emendas parlamentares era baseado em uma sigla chamada Receita Corrente Líquida, ou RCL. Até o ano de 2022, tínhamos um cálculo que era 1,2% da RCL dividido igualitariamente por 594. Por que 594? 81 senadores, 513 deputados federais, ok? Pois bem, aí eu disse para vocês, e é assim até hoje? Nananina não é, mudou. Mudou a partir de quando? A partir de dezembro de 2022, com a emenda constitucional, ou seja, o parlamento fez uma emenda à Constituição para alterar o cálculo das emendas parlamentares, tá? Emenda constitucional é uma coisa, é um texto da lei, e emenda parlamentar, embora o nome seja o mesmo, é dinheiro, é recurso público chegando na ponta. Mas não deixa de ser uma emenda a uma letra de lei também, como eu já expliquei. O parlamento emenda a lei, ele apresenta na letra da lei aquilo que ele quer colocar como recurso que lhe cabe, certo? E isso vira dinheiro aí na ponta. Vira escola, vira saúde pública, vira assistência social, vira asfalto, enfim, todas as políticas públicas que o governo é obrigado a disponibilizar para a população. Pois bem, estamos falando aqui deste cálculo, estamos falando como é que ele é feito. E eu estou dizendo para vocês que através de uma emenda à Constituição ocorrida em 2022, este cálculo foi alterado. Mas vamos adentrar um pouco mais. Vou até tirar meu óculos. Estamos falando aqui da emenda constitucional 126 de 2022, tá? Por que o parlamento resolveu alterar a nossa Carta Magna? Alterar o texto constitucional. Em virtude de quê? Qual foi a situação? Até dezembro de 2022, o cálculo que tínhamos era: calculava-se a receita corrente líquida do país, aquele dinheirinho, lembra que eu falei dinheirinho muitas vezes e repeti, não é dinheirinho, é um dinheiro considerável, e dividia, como eu falei agora, por 594 igualitariamente. E existia uma reserva para outros tipos de aplicações, chamadas de recursos extras, já previstos para o orçamento de 2023, porque eu também disse que o orçamento é de um ano para o outro. Tranquilo? Acompanhe. Então, quando nós chegamos em dezembro de 2022, certo? Já com um fato político e social de altíssima relevância chamado eleições, ou seja, o resultado das urnas já estava posto, já se sabia quem seriam os próximos governadores, próximos deputados federais, próximos senadores, a partir de janeiro de 2023, no caso dos governadores e presidente da República, e a partir de fevereiro de 2023, no caso dos deputados. Já tínhamos essa informação. Já sabia-se que o presidente Jair Bolsonaro não tinha sido reeleito. Já sabia-se que o próximo presidente era o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E como eu comprometi com vocês, eu fiz esse compromisso, tudo que vamos falar aqui é técnica. Tecnicamente.
nada de política, nada de posicionamento partidário, embora estejamos aqui falando dentro de uma agremiação partidária, estejamos aqui falando por uma fundação partidária, mas nós não temos aqui um cunho político para essa nossa aula. Nós não temos aqui um viés ideológico. Mas eu tenho que deixar esse cenário claro. Já se sabia que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva era o próximo presidente do Brasil. Existia nesse momento uma previsão de gastos para o orçamento de 2023. E existia um valor disponibilizado além do valor das emendas impositivas. Esse valor já estava aprovado no orçamento, o orçamento já estava posto, já estava tudo certo para 2023. Contudo, o parlamento entendeu, e quando eu falo parlamento eu estou falando do Congresso Nacional, Câmara e Senado, o parlamento entendeu que este recurso previsto no orçamento de 2023 tinha que virar orçamento impositivo, tinha que virar emenda parlamentar impositiva. E aí ele alterou a Constituição e transformou o que era 1,2% em 2%. E aí volta para aquele cálculo que eu falei. Mas foi assim que se deu. Dos 2%, 1,55 divide-se por 513 e 0,45 para senadores, que é dividido por 81. Então foi assim que se deu essa alteração constitucional a partir do ano de 2022. Mas nós temos também que voltar um pouquinho e falar das emendas de bancada. Emendas de bancada? Como assim? Me explique melhor, David. Você está falando aqui, David, com a dona Antônia. Dona Antônia tem 63 anos de idade, nasceu no município de Uruaçu, interior de Goiás. Mãe de 4 filhos e avó de 6 netinhos. Dona Antônia não entende nada de orçamento, a não ser o orçamento da casa dela. Aquele de receber o seu dinheirinho mensal e ir ao supermercado fazer suas compras. O que seria emenda de bancada para Dona Antônia, uma vez que você, Dr. David, nos prometeu que teria uma linguagem simples e de fácil acesso. Dentro do Congresso Nacional, existem vários partidos políticos. Tranquilo? Existe o MDB, existe o Progressistas, existe o PT, existe o Republicanos, existe a União Brasil e existe o Podemos. Sim, o Podemos está no Congresso Nacional representado. Todos os partidos políticos têm os seus representantes, que são os deputados e senadores eleitos por aquela agremiação, por aquele partido. E todo o estado manda o seu político para cá. Minas, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Amapá, o Acre, Rondônia, Roraima, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Piauí, Pernambuco, enfim. Todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, nos mandam para Brasília, mandam para o parlamento os seus representantes, deputados federais e senadores. Essas pessoas eleitas pelo povo chegam aqui representando o povo que votou nelas e os seus estados. Então, quando eu falo com vocês de bancada, emenda de bancada, eu estou falando de um recurso disponibilizado para os parlamentares eleitos pelos estados. Então, entende-se? Bancada estadual. Toda vez que você me ouvir falar em emenda de bancada, aqui eu não estou falando de emenda de bancada partidária. Eu estou falando de bancada estadual. Eu não estou falando aqui de bancada do agro. Eu não estou falando aqui de bancada da bala. Eu não estou falando de bancada evangélica. Eu estou falando de bancada estadual. Que são quantas? 26 mais 1. Por que 26 mais 1? São 26 estados da federação e o Distrito Federal, que é Brasília. Pois bem, todas as bancadas têm a quantidade de deputados definidos pela Constituição, que é no mínimo 8 deputados e no máximo 70. E toda bancada tem 3 senadores. Eu disse 3,
Não é nem 1, nem 2, nem 3. Todo Estado brasileiro tem direito a 3 senadores, independentemente do seu tamanho. Essas pessoas se reúnem e definem onde será alocado o recurso que lhe cabe por bancada. Não, pera, calma aí, David. Arruma sua gravata primeiro. Ela não tá legal. Você já tá avançando muito. Você tá falando já que é bancada e tal. Mas como é que chega nisso? Ele só vira lá e fala, eu quero 100 milhões, eu vou botar 1 milhão? Como é que é isso? Explique melhor. É para isso que eu tô aqui. A bancada estadual faz jus também, assim como o parlamentar, a um pedacinho, a uma fatia, a uma parte do orçamento federal. E também é calculado de acordo com a receita corrente líquida. E também foi por meio de uma alteração na Constituição. Sério, doutor? Me diga mais sobre isso. Lá em idos de 2019, logo após o período de, vamos dizer, acomodação e entendimento das emendas impositivas individuais, período de ebulição política, que foi o impeachment, logo após todo esse período, o parlamento transformou as emendas de bancada, que também já existiam, em impositivas. O parlamento brasileiro entendeu que, além das emendas impositivas individuais, ele também teria as emendas impositivas de bancada. Você pode estar assistindo isso e falando, mas que absurdo! Como assim? Aí eu peço, por favor, 1, carinho com as minhas palavras. 2, reflexão. E 3, se possível, até assistir a aula, a primeira aula que eu falo um pouco mais disso. Por que que as emendas ficaram impositivas? Não para agora não, continue assistindo aqui, mas depois volta na primeira aula. Isso foi um anseio popular. Foi o próprio povo que pediu para os parlamentares que as emendas fossem impositivas. Foi você que está me assistindo aí do outro lado, Gabriel. Você, Fernanda, que batia no ombro do seu vereador, do seu deputado federal e perguntava, o que você fez? Tá, doutor, isso eu já entendi. Eu já entendi, professor David, que as emendas impositivas individuais eram necessárias porque o povo me perguntava para o parlamentar o que ele fez. Mas e as de bancada? As de bancada também se tornaram impositivas devido à interpretação de que as individuais tinham uma destinação direta, uma destinação para os municípios, uma destinação mais varejista, ok? De valores menores, de atuações mais rápidas, e as de bancada seriam para objetos mais vultuosos, algo de um valor agregado maior, algo de maior relevância e dificuldade financeira. Ah, mas e o dinheiro que o governo já tem? E o dinheiro que o governador já tem? Lembre que eu também falei que o orçamento é um pouco engessado, que tem muito gasto, muita despesa, o governo tem títulos da dívida, salário, aposentadoria, pensão, lembra disso? Com esse dinheiro das emendas de bancada, e você pode pedir isso para o seu deputado, para o seu senador também, consegue-se duplicar uma avenida, consegue-se fazer um túnel, porque o valor é alto, eu vou falar disso daqui a pouco. O valor é alto, o valor é considerável, é muito grande. Então, com esse dinheiro, você consegue fazer algo que talvez a população não iria ter. E elas também são impositivas, também são legais. Não estou falando nada de ilegalidade aqui, nada de conchavo, nada de acordo, nada de jeitinho brasileiro. É recurso público oriundo do seu imposto, oriundo daquilo que você contribui quando você compra o pãozinho, vira recurso e chega na ponta. Vira duplicação de BR. Vira usina de tratamento de esgoto. E por que na minha cidade não tem? Primeira resposta para a sua pergunta. A sua cidade necessita disso? Sim, demais aqui. Eu moro no município de Caconde, interior de São Paulo, e a gente tem uma dificuldade enorme com água aqui. Por que não tem? Cobre os seus representantes. Qual é o valor para as emendas de bancada para o ano vigente, para o ano de 2025?
pouco mais de 500 milhões. E por que eu digo pouco mais de 500 milhões? O valor exato seria 527 milhões. Só que recentemente, mais precisamente semana passada, tivemos um decreto de contingenciamento de despesas do governo federal. E quando o governo edita, publica no Diário Oficial um decreto de contingenciamento, ele já passa a ter efeitos. Porque o governo publica esse decreto justamente para não incorrer em um crime de responsabilidade fiscal. Então o presidente da República, junto com a sua equipe econômica, edita um decreto e diz: a partir de tal data, tais e tais e tais e tais e tais e tais despesas estarão bloqueadas ou contingenciadas. E é hora de eu falar para vocês da figura do contingenciamento. O que seria o contingenciamento? Contingenciamento nada mais é que responsabilidade fiscal. Mas eu vou além. É impedir ou não gastar aquilo que não se tem. É o governo sendo responsável. É o governo percebendo que a arrecadação, percebendo que o caixa, a receita do governo caiu, diminuiu, ele fala: opa, acende uma luz vermelha, vamos gastar menos. Ou vamos deixar de gastar em determinada área. Mas esse professor que vos fala tem um compromisso. Temos vários. No decorrer do curso a gente vai assumindo outros. Mas o principal deles é ter uma linguagem mais simples. Uma linguagem mais didática, mais humanizada, ao ponto de que uma pessoa que não é da área, que não entenda de orçamento, cidadão comum, cidadão brasileiro comum, passe a entender um pouquinho. Vamos explicar então o que é a figura do contingenciamento, como ele se dá, por que ele existe. Imaginemos aqui uma família brasileira. Família brasileira, normal. Temos lá o pai, a mãe e os filhos. Por qualquer motivo que seja, qualquer motivo, um dos dois vem a perder o emprego. O pai fica desempregado. Trabalha o pai e a mãe, o pai perde o emprego. Família se reúne, os dois sentam. Olha, perdi o emprego, né? A gente vai ter que rever aqui algumas coisas e tal. Aquela Heinekenzinha verdinha, que aqui em Brasília a gente chama de canela de pedreiro, que eu não tomo, mas eu escuto. Canela de pedreiro, né? Branquinha, por fora e verdinha assim. Estão entendendo o que eu estou falando? Quem gosta do Heineken está entendendo exatamente o que eu estou falando. Geladíssima. Ele tomava a Heineken todo sábado com os amigos. Fazia churrasquinho em casa todo sábado. Perdeu emprego, amigo. Ó, a realidade é outra. Então a Heineken todo sábado não vai existir. A esposa ia para o salão de beleza, ó. Fazer as unhas, arrumar o cabelo, toda sexta, todo sábado. Opa, agora vai só de 15 em 15, porque salão de beleza, mulherada que tá me assistindo, não é luxo, é necessidade. Mulher bonita é mulher feliz. Continue indo, seu marido gosta e você também, tá? Ou seja, ela ia toda semana, ela dá uma diminuída. Começa a fazer escovinha em casa. Aquela férias programada, aquele passeio de final de semana, aquela ida à churrascaria, suspende. Por quê? Porque houve algo de disruptivo, algo que deixou de acontecer no planejamento financeiro familiar. Existiu uma renda familiar que foi diminuída. Existia uma receita, existia dinheiro entrando no bolso do casal. Ó, salário que do dia para a noite deixou de existir. Então, despesas possíveis de serem cortadas são cortadas do orçamento familiar. É permanente? O cara nunca mais vai tomar a Heineken dele? O cara, pelo amor de Deus, professor, não faz comigo, não. Tá até chorando agora. Minha Heineken, deixo nada. Claro que você vai poder voltar a tomar sua Heineken, meu amigo. A mulher, então, nem vou usar esse exemplo aqui. Dizer que ela para sempre não vai poder ir ao salão de beleza, ao cabeleireiro. Claro que você vai voltar aí. Na medida que a receita da sua casa voltar.
na medida que seu esposo recuperar o emprego ou arrumar um emprego melhor. Ou seja, recuperou-se a receita, a arrecadação do governo volta a gastar em determinada área. Que é a figura do quê? Do descontingenciamento. Ou seja, contingenciamento nada mais é que deixar de gastar, bloquear algo, suspender um pagamento, um gasto. Ok, a receita voltou, a arrecadação voltou, aquilo volta a ser gasto. Não, a receita não voltou, não recuperou o emprego, a coisa está feia. Existem outras prioridades na vida de um casal do que viajar para Disney, do que ir à churrascaria todos os finais de semana, do que, infelizmente, meu amigo cervejeiro tomar uma Heineken. É essa a definição de contingenciamento. Pois bem, além das emendas de bancada, nós temos também emendas de comissão. Tudo isso que eu estou te mostrando aqui são o quê? Recursos públicos oriundos do Orçamento Geral da União. Recursos públicos oriundos de emenda parlamentar. Recursos disponíveis para você, Marília. Você, João. Você, Fernanda. Pedir para o seu deputado. Pedir para o seu senador. Vamos falar agora das emendas de comissão. Em Brasília, existem os ministérios, certo? Ministério da Saúde, Ministério da Cultura, Ministério do Turismo, Ministério do Esporte, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, que eu falei o primeiro, que é o que mais tem orçamento. Ministério da Agricultura, Ministério da Assistência Social. São várias pastas. Isso vai muito de acordo com a linha ideológica e política de cada governo. Uns entendem que determinadas áreas da sociedade não apenas merecem, como necessitam de ter uma pasta ministerial representando. Outros entendem que determinada área da sociedade, apenas uma secretaria, apenas um órgão, não tão grande quanto um ministério, já é suficiente. Então, isso não cabe como discussão aqui na nossa aula. Lembram? Nada de ideologia, nada de politiquês, nada de juridiquês, nada de economês, nada de ideologia. Fechou? Vamos voltar. Então, cada governante, cada presidente da República, cada líder do Poder Executivo entende, da sua forma, quais áreas da sociedade deverão ter uma pasta ministerial. Aqui dentro do Congresso existem as comissões temáticas, que são equivalentes aos ministérios, não com estrutura, não com recurso, não com atribuições, longe disso, mas sim com o perfil. Ou seja, todas as matérias tratadas no Congresso Nacional na área de educação vai para a Comissão de Educação. Todas as matérias tratadas no Congresso Nacional na área de esporte vai para a Comissão do Esporte. Toda matéria tratada no Congresso Nacional na área de cultura vai para a Comissão de Cultura. Toda matéria tratada no Congresso Nacional na área de turismo, Comissão de Turismo. Área de saúde, Comissão de Saúde. Área de agricultura, Comissão de Agricultura. Para quê? Para que essa comissão se comunique com o Ministério e gere políticas públicas atreladas ao que o Ministério já faz ou deveria fazer. Comissão de Segurança Pública, conversa com o Ministério da Justiça. Comissão de Saúde, conversa com o Ministério da Saúde. E aí as matérias, as legislações, tudo aquilo que é tratado dentro do Congresso Nacional, de acordo com essa área, tem a comissão temática aqui. E as comissões têm uma reserva no orçamento para cada ano. E os parlamentares que pertencem a essas comissões fazem essas indicações. Aqui nós damos a isso um nome chamado recursos extras. Por quê? O parlamentar não tem o tapinha nas costas? O que você fez? Então ele faz alguns compromissos ali. Não pensa que
que o cobertor é longo, não. O cobertor é curto, porque tem muito pedido, tem muita demanda. Muita. Ele faz o compromisso dele com as emendas individuais. A bancada faz os compromissos dela, porque a bancada se reúne, é um colegiado e normalmente faz parcerias com o governador. Para o quê? Obras vultuosas. Lembra? Infraestrutura. Obras estruturantes, coisas grandes. A emenda de comissão, ela não vai ter esse perfil estruturante, ela não vai ter também o perfil de varejo, como as individuais, ela vai ficar ali no meio termo. O que ela tem que atender é de cunho nacional. Um exemplo, eu tenho uma característica única de determinado estado brasileiro. Uma comissão pode destinar exclusivamente para aquele estado? Depende. A não ser que isso venha previsto em lei, que aquilo fique configurado como uma necessidade urgente. Mas, na regra, no normal, as comissões obedecem às políticas públicas dos ministérios e os recursos oriundos de emendas de comissão, eles são para políticas públicas de cunho nacional. Ou seja, se eu for tratar na Comissão de Educação para destinação de recursos, compra de tablets. Isso tem que valer para o Brasil inteiro. Eu não posso segregar nenhum estado. Eu não posso fazer distinção estadual. Se eu colocar na Comissão de Educação que vou comprar um tablet, todas as secretarias de educação dos 5.570 municípios brasileiros terão acesso a este recurso. E, para além disso, finalizando a aula de hoje, nós temos os chamados créditos adicionais. Os projetos de lei de créditos adicionais. O que seriam? Eu não falei que o orçamento é de um ano para o outro. O governo manda o projeto de lei para o Congresso Nacional, dizendo assim, ó, o orçamento para o ano de 2026 para a área de educação é X bilhões. Para a área de saúde, X bilhões. Para a área de assistência social, X bilhões. Para a área de turismo, X bilhões. É assim que vem. Tá? E aí, o ano vira, o orçamento é aprovado, o ano vai acontecendo, por N fatores, que aí eu ficaria aqui no mínimo umas 2 aulas só explicando as possibilidades, e este não é o nosso viés, isso aqui não é uma aula de economia, isso aqui é um bate-papo, uma troca de ideias, troca de experiências, ok? Por N motivos, o governo interpreta que determinado orçamento de determinado ministério de determinada área não está suficiente, não é suficiente para que ele cumpra com as suas metas, com os seus objetivos, com as suas obrigações. Ele manda uma alteração orçamentária para o Congresso dizendo: vamos aumentar o orçamento de determinada área e este dinheiro sairá de determinada área. É assim que acontece. Aí ele tem que mandar um projeto de lei de créditos adicionais. Mas existem outras formas. Existem as chamadas medidas provisórias de crédito. Elas já são para situações imprevisíveis ao orçamento. Querem um exemplo? Barragem de Mariana, Brumadinho, enchentes no Rio Grande do Sul, Covid-19. Quem imaginava que aquilo ia acontecer? Quem imaginava que Mariana teria aquele desastre, aquela catástrofe? Mas aconteceu. E o povo daquela região precisava de socorro imediato, real, de grana, na hora, não dá para esperar. O presidente da República edita uma medida provisória, ela passa a ter efeito imediatamente de recurso público. E falando, este dinheiro é para socorrer as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Este dinheiro é para socorrer as vítimas da barragem de Mariana. É assim. Tem que dizer de onde vai sair o dinheiro? Tem que dizer também. Não existe como o governo criar uma nova
despesa sem apontar a fonte da receita. Toda vez que o governo gera uma nova despesa, ele tem que apontar de onde aquele dinheiro vai sair. E aqui eu agradeço vocês, falando que estamos na nossa terceira aula, e aqui nós falamos de emendas parlamentares da forma impositiva individual, impositiva de bancada estadual, não impositiva de comissão temática. Falamos um pouquinho da emenda de relator, que eu vou falar na próxima aula, que foi inconstitucionalizada. Falamos como se deu a atualização do cálculo das emendas e finalizei falando dos créditos adicionais, das medidas provisórias de crédito e dos projetos de lei, dos PLNs, que alteram o orçamento dos órgãos. Estamos aqui com muito prazer, com muita alegria, para compartilhar com você este momento aqui de ensinamento, de troca de experiências, passando um pouquinho da minha vivência, da minha experiência aqui no Congresso Nacional Brasileiro com a área de orçamento, a área de emendas, a área de captação de recursos. Eu me chamo David Pereira e te peço um favor. Assista esse vídeo, se você achar interessante, compartilhe ele na sua rede social. Marque um amigo aí para assistir, manda para as pessoas. Vamos caminhar junto nisso aí, para que o povo, para que a população entenda cada dia mais como é que funciona. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Valeu, até a próxima.